Gente, tô aqui de volta para fazer a leitura de Sagitário. Tive que me ausentar alguns dias por questões pessoais, acontece com todo mundo, mas eu estou aqui para fazer a sua leitura. É uma leitura atemporal, por isso não tem problema, às vezes a gente tem um pouquinho de atraso. É bom estar no início do mês? Óbvio. Mas a gente faz conforme a gente consegue, né? E eu tô aqui de volta para fazer essa leitura, signo de Sagitário. Me contem aí como é que vocês estão. Vamos começar aqui com um oráculo. Ah, não, é para começar aqui. Vamos lá. Aqui. Eu tava ouvindo algumas músicas, assim, vieram várias músicas, mas eu não quis pegar nenhuma em específico. Vamos ver o que acontece durante a leitura, tá? Vamos ver o que a gente pode falar aqui na psicografia antes de começar a leitura de vocês. Mamãe de Sagitário, essa leitura é para você. Então aqui a gente tá falando especificamente para pessoas, mulheres que são mães, tá? Não é porque eu sinto muito pelos demais, mas a gente vai trabalhar aqui. Essa leitura é para você. Impossível. De opinião. O merecedor da vitória é aquele que joga limpo, que enfrenta seus medos. Aí sai assim, tá, gente? Sai assim, não dá pra... Tô até tremendo aqui. Não dá pra... A letra, assim, não sai, mas eu tô falando já pra vocês. Que enfrenta seus medos com honra e glória. Sim, eu sinto medo. Sim, eu tenho receio do futuro. Mas isso não me para. Eu enfrento. Ai, me emocionei aqui agora. Enfrento tudo por eles. Mas eu aprendi a enfrentar tudo por mim também. Nossa, saiu. Tudo por mim também. Eu também sou importante. Aprendi que, estando bem, eu consigo dar o melhor para os meus filhos. Ponto, é só isso. Eu me emocionei porque eu também sou mãe aqui, né? Não sou do signo de Sagitário, mas a gente tá falando aqui de uma mãe, né? Ou de mães, várias mães. E veio uma imagem aqui de um filme que eu acho que era O Mentiroso. Não, era um mentiroso, talvez, ou um todo-poderoso, coisa assim, com Jim Carrey, que ele conversa com Deus, ele encontra Deus num estacionamento, acho que é isso, e que ele fala ali que um milagre mesmo é ver uma mãe que, apesar de todos os percalços que enfrenta no trabalho, um chefe maligno, pessoas, que ela dá um jeito de prover aquelas crianças, mesmo sem o pai, mesmo com ausência emocional, muitas vezes financeira, com a ausência do masculino, a mulher dando um jeito de suprir as crianças, ainda trabalhar e ainda ter tempo para amá-los,
beijá-los, apesar de tudo. Que isso é um milagre, é um grande milagre. E eu sinto que se você não está nessa energia, você pode se olhar no espelho aí, signo de Sagitário, que é mãe, que tem os seus filhos, que luta, que fica cansada, mas que enfrenta tudo pelos seus filhos. E esse foi um grande aprendizado para você. É um grande aprendizado, mas eu sinto que se existia isso na sua vida, isso está sendo finalizado. Não que você não vai cuidar dos seus filhos, você vai cuidar deles, mas de uma forma mais leve, com ajuda, com possibilidades de pessoas em quem você pode confiar para ajudar você nessa jornada. Porque você pode ter enfrentado aí, através dos seus filhos, os seus medos. E já vim alguns dias falando assim, e a gente é preparado para as leituras, a gente não sabe, mas a gente já está sendo preparado antes. Que os seus karmas podem estar nos seus filhos, não somente porque você possa ter sido, cada um tem uma história, nem sempre nós somos inimigos daqueles filhos. Mas através de seus filhos, você cura a sua criança interior, atravessando os seus medos. Digamos que você sofreu, né, questões aí de abuso, por exemplo. E aí você vê seus filhos, seu filho, enfim, passando pela mesma coisa que você. Então você resolve, se houve omissão em relação a você, você resolve enfrentar tudo e todos os dedos apontados, tudo aquilo que a sociedade recrimina, que a gente não pode falar, que a gente não pode dizer. Você pode ter feito o contrário do que fizeram com você. E isso pode ter te dado um mérito espiritual incrível, incrível, porque você enfrentou tudo e todos pelos seus filhos. E mais do que isso, você entendeu, opa, se eu não ficar bem, eu não consigo cuidar dessas crianças. Por mim, por eles, eu vou cuidar de mim. Eu vou cuidar do bem mais precioso que Deus me deu, a vida. Apesar de tudo, apesar de todos, as pessoas que inclusive da família muitas vezes fazem você se sentir um lixo porque você não é do jeito que eles gostariam. Você não faz as coisas do jeito que eles querem. Então, portanto, você não presta, você é um lixo. Até isso você pode ter enfrentado aí, signo de Sagitário. Grupos de pessoas malignas que resolvem atacar na surdina, que são pessoas que não têm coragem de dizer na sua cara que não gostam de você. Pegam pessoas ou até mesmo seres se utilizando de forças espirituais para fazer o mal, para parar você, porque você é um terror para eles. Na verdade, você foi mais do que isso, você foi a sombra dessas pessoas. Você foi aquele que cura de uma forma diferente. Aquele que ataca nada mais é do que um subalterno dos seus próprios medos, que não sabe enfrentar a si mesmo e precisa atacar o outro como se fosse um lobo selvagem, uma serpente que se defende pelo medo. Você foi tudo isso nessa sua jornada, signo de Sagitário. Você é uma vencedora. Você é uma vencedora. Você enfrentou tudo e todos, como muitas mulheres fazem nos dias de hoje, sendo taxada de louca, sendo taxada de um monte de coisa. E você tá aí, de pé. Parabéns pra você. Parabéns. Com um monte de videozinho dizendo: mulheres que têm filhos não prestam. Mulheres que passaram por problemas não servem. Você não tá nem aí. E é isso que a espiritualidade quer. Se você deixar qualquer idiota fala um monte de coisa pra você e você baixa a cabeça, eu não presto. Saiba você, mulher que é mãe, que já passou por muitos percalços, você é uma vencedora. Você é uma vencedora de si mesmo. Você enfrenta cada dia toda essa corja falando um monte de besteira para ganhar ibope, desvalorizando o ser humano como ele é. Passando o ser humano normal nesta terra, fala muitas coisas, julga, aponta os dedos
Isso todo mundo faz, mas ninguém calça os seus sapatos. Ninguém fala a verdade. Todo mundo quer o quê? Alguém controlável. E você não se deixou controlar, você não se deixou abater, você continua dia após dia lutando com resiliência, acreditando em você e na sua espiritualidade. De alguma forma, é como se você quisesse perder a fé. Você vê pessoas se utilizando de questões que são para a fé, para machucar o outro. E você vê isso, você sabe, você chora, você tem uma mediunidade incrível. Você chora vendo o quanto as pessoas são covardes. Mas você continua com fé e resiliência. Então você, signo de Sagitário, lembrando que nós somos todos os signos. Isso aqui serve para um monte de gente. Podem falar, você é velha, você é mães sozinhas não prestam. Você é isso, você é aquilo. Quem é o outro para falar e apontar o dedo para você? É nesse sentido que eu sinto aqui a tua energia. Se empoderando, sendo quem você é. Ou seja, eu tenho que esconder meus filhos para ser alguém que presta? Isso é desumano, isso é nojento. E aí, eu sei que você muitas vezes olha esse tipo de coisa e tem vontade de escrever lá. Mas aí, isso é apenas uma mera provocação. Ai, eu tenho tatuagem de borboleta, então eu não presto. Que ridículo, meu Deus do céu. Eu tenho uma tatuagem de borboleta. Ela significa transformação. Eu tenho uma mesa radiônica ali, onde eu trabalho ali, trabalhando com o arquétipo da borboleta, porque ela transforma, a simbologia, ela é extremamente bela, é extremamente frágil, mas ela passa por muita dor ali para se transformar num ser diferente. Então esse arquétipo tem que ser respeitado. E quem não respeita, não merece nem bloqueia. É canal falando mal, bloqueia, isso aí é assim, ó, saravá. Meu Deus, não vale a pena escutar esse tipo de coisa. E tudo isso faz parte de uma grande provocação para quê? Para o público feminino. O público feminino que acaba se aliançando muitas vezes porque gosta da pessoa, uma pessoa que não é capaz de cumprir com uma família, que não é capaz de assumir o BO de uma mulher, sabe? Porque a gente às vezes se conecta com pessoas por imaturidade, por uma série de questões que hoje em dia você pensa, meu Deus, como eu pude? Porque tinha que ser. Porque você precisou passar por certas coisas para ter maturidade. E talvez a tua maturidade não teria chegado se você não tivesse passado por tudo isso. Então saiba valorizar cada momento, cada lágrima que você carregou, que você derramou. Saiba valorizar você, teu instinto materno de leoa, que vai lá, o cara não faz isso. Faz isso por você. Você que teve que enfrentar alguma coisa aí pelos seus filhos. Você fez o que tinha que ser feito. Você teve que assumir uma posição mais masculina. Ai, daquele que diz, ai, seja feminina. Bom. Ai, mas a culpa é sua. São seus padrões. Padrões que você carrega muitas vezes de família, que não são sua culpa. Você carrega isso com você para transmutar e talvez justamente você, quando começou a dizer não para esse tipo de cara pálida, começou a quebrar padrões que as suas ancestrais não tiveram coragem de quebrar. E por isso você muitas vezes é atacada pelas suas próprias ancestrais. Então valorize tudo isso que você passou, porque você é a única que teve coragem de passar por isso e de se, de se curar, de trabalhar na sua cura. Quando vem o trabalho da cura, necessariamente vem a resistência daquelas mesmas que vão ser beneficiadas pela sua cura, porque quando você cura ali, claro que dentro do merecimento, porque às vezes o divino vê que aquela pessoa ali que está atacando alguém que está buscando a cura, não merece essa cura. Talvez seus descendentes vão ter essa cura muito mais até do que você, vão se fortalecer ali dentro do seu aspecto de cura, trabalhando ali no futuro uma vida melhor para eles, fazendo escolhas
que não estão direcionadas por um padrão, porque você cortou esse padrão. Então aqui foi um trabalho de cura muito importante, que talvez você esteja muito ferida por tudo isso, mas saiba que cada lágrima que você derramou, cada dor que você limpou, cada situação que você enfrentou com fé e coragem, mesmo estando sozinha agora neste momento, vai te levar para um outro patamar no futuro. Enquanto quem persistiu numa situação de dor e de sofrimento não terá isso. E eu não sei, olha, gente, foi muito forte assim essa energia aqui agora. Eu falei que tinha que ser falado. E vamos lá, aqui, tirar as suas cartas agora. 22 minutos aqui. Claro, eu vou dar uma reduzida ali, mas muitos minutos ali, né, de leitura com base nisso aí. Foi uma coisa assim, uma explosão que veio aqui agora, sabe? Valorize-se, tá? Fale, se expresse. Ela é louca porque ela se expressa. Talvez porque você não tenha coragem de fazer isso, né? Você não consegue, você não sabe se expressar, porque você precisa seguir sem ter uma máscara de bolsa. Você tem que ser perfeito. Você tem que ser bonzinho e fazer tudo conforme os outros dizem, porque agradando todo mundo, eu estarei ali sendo o filho dourado, a filha dourada, aquele que todo mundo admira. Aquele que fala a verdade é o taxado de louco, é o taxado de ignorante, é o taxado disso, o taxado daquilo, sabe? Exatamente assim. Vamos lá então. Energia aqui forte. Vamos lá. Um oráculo inicial dos anjos aqui. Senti de pegar. Dizem que as mulheres são são frágeis, mas que mentira absurda. Poxa, Erasmo Carlos? O que é isso aqui? Dizem que as mulheres são sexo frágil, mas que mentira absurda. Eu só sei essa parte. Eu só sei essa parte. Não lembro o resto. Vamos lá. Arcanjo Rafael. Respirar. Respire fundo várias vezes e expire lentamente para despertar a sua energia e recuperar os velhos padrões. Naquele recuperar, eu entendo que é se curar disso, né? Os velhos padrões que não servem mais. Padrões que devem ser repelidos. A gente está num processo de mudança, né, para a era de Aquário. Então, essas situações, essas explosões, essas coisas, a gente está sendo cobrado para ser quem a gente é, sabe? A gente erra. Quem nunca errou? Que atire a primeira pedra. A gente erra, a gente se melhora, a gente busca aí uma evolução, tá? Até, às vezes a gente erra com base na dor. Às vezes a gente erra porque não consegue naquele momento fazer melhor do que poderia fazer. Até mesmo quem faz a maldade, quem faz o erro, age no erro, age ali numa situação assim de inconsciente, sabe? Eu estou no meu inconsciente ali curando essa pessoa, tem um dom de cura e ela me mostra ali toda a minha sombra e eu sinto vontade de atacá-la. Até esse, né, tá no processo de cura. Mas é claro que nós temos escolhas para fazer, né? Nós temos escolhas para fazer. E eu posso fazer uma escolha melhor. Eu posso parar e respirar. E decidir não atacar. Decidir não fazer nada de mal pro outro. Sabe, gente? Até ouvir oração contrária, essas coisas assim, sabe? A utilização da fé para um fim profano, sabe? Até mesmo magia, seja de Hecate, seja que eu senti umas coisas aí. Hecate traz à tona a sua sombra. Ela não está te dizendo ataque. Ela está te mostrando, através do encontro com pessoas, que você tem aquela sombra. E aí,
aí o ser interpreta que tem que atacar. Sabe? É como usar a força dos orixás, que são seres divinos, para atacar uma pessoa. Não tem lógica. Se você parar para analisar, existe algo em você que precisa ser trabalhado, precisa ser curado. E aí, às vezes, a gente quer atirar pedra no outro. O outro está me incomodando, ele está me mostrando quem eu sou, ele está me mostrando que eu tenho um lado terrível. E é assim que acontece o processo de cura. E nesse encontro eu posso escolher como eu vou agir. Ok? Compaixão. Suavize seu coração em relação a esta situação e a todas as pessoas envolvidas, incluindo você. Então, as pessoas que te atacaram aí, pessoas que possam ter feito mal para os seus filhos, agiram aí. Quem sabe seus filhos aí têm também uma luz muito grande. E essa luz mostra ali a sombra do outro. E essa sombra ali pode ter se manifestado assim. Seus filhos, de repente, são muito bonitos. Eu gostaria de ter essa beleza dessa criança, né? E aí age de uma forma como inconsciente, né? Fazendo coisas que não deveria fazer. Então, e o pior, né? Achando que ninguém vai descobrir, né? Eu sinto que você tem uma mediunidade incrível e que você sabe exatamente o que está acontecendo. Assim, coisas que a gente não tem como comprovar, porque vem da espiritualidade, vem do mundo invisível, né? E a gente não tem como comprovar, mas eu sinto que você sabe exatamente o que está acontecendo. Vitória, suas orações foram ouvidas e atendidas, tenha fé. Tenha fé. Então aqui é a sua mensagem inicial. Vamos aqui. Se você orou pelos seus filhos, assim, dizem, né, que a oração de uma mãe arrebenta as portas do céu. E você pode ter arrebentado as portas do céu, você pode ter se ajoelhado e pedido para Deus, faça alguma coisa. Você pode até ter xingado, né? Faça alguma coisa. Vejam o que estão fazendo. Você pode ter trazido à tona aí. Vejam o que estão fazendo com essas crianças. Tá? E aí o outro lá pode receber ali uma lei do retorno e achar que você fez o mal. Às vezes é o Deus que ele não sabe que existe de verdade, que a gente pensa ali, tem muita gente que às vezes vai na igreja, com aquela Bíblia e tal, mas de verdade mesmo, se enxergar a ação de Deus, até mesmo quanto das suas orações contrárias, pode ficar chocado. Eu já vi isso acontecer, pode ficar chocado. Opa, eu tô aqui orando, mas eu, de verdade mesmo, no fundo do meu coração, eu achava que Deus não existia, porque eu já fiz tanta coisa errada em nome de Deus, né? Tarô de Osho. Mas Deus existe? Sim. Talvez não exista da forma como a nossa compreensão pode alcançar, mas existe. Estou ouvindo uma palavra aqui também, assim, ninguém chega a Deus. Olha só, gente, que profundo isso. Ninguém chega a Deus senão através de mim. É como se... Eu não tô comparando você com Jesus, não é isso. Mas Jesus, né? Pra mim, tudo que aconteceu com ele foi... Ele tinha uma luz muito grande e também, quando a gente tem uma luz muito grande, também tem uma sombra muito grande. E aí, Jesus, naquela luz toda, ele mostrava e isso Carl Jung nos ensina. Nesses encontros, né, com as pessoas ali, Jesus mostrava a sombra daquelas pessoas de uma forma muito intensa, porque ele tinha muita luz. E aí ele foi atacado, ele foi parado, foi crucificado, com base na luz, na sombra dos outros. Ninguém chegará a Deus, senão por mim. E aqui eu estou falando que todo aquele que é atacado, tá? É muito forte, meu Deus do céu, eu não sei, deixa eu entender, porque é muito...
que aquele que é atacado por você é o caminho para que você encontre Deus, que justamente ali você não alcança Deus, senão você não vencer essa sombra. Então é com essa pessoa que você ataca, por esta pessoa é que você vai encontrar, você conseguindo ultrapassar esta sombra, que pode ser a sua grande sombra. Eu estou ali, estou atacando fulano. É a minha grande sombra ali. É essa sombra que eu tenho que reverenciar, amar, respeitar. Que eu tenho que aceitar. Eu posso não conseguir amar. Eu posso não conseguir ir tão profundo assim. Eu posso, mas pelo menos eu preciso aceitar que aquela pessoa, ela é o que é. E quando você, se você está fazendo o trabalho nesse sentido, aceitou que aquela pessoa, ela é maligna, mas ela é o que ela é. E aí, então, eu consigo vencer a minha sombra. Eu posso não conseguir amar, mas eu sei o que essa pessoa, ela é. Ela representa a minha pior sombra. A minha pior sombra. Talvez a pessoa com quem você se relacionou, que não é legal para os seus filhos hoje, que se mostra bom samaritano para todo mundo, é a sombra que você veio curar do seu pai. Seu pai que não foi legal com você. E aí essa sombra se manifestou extremamente maligna, fala de você, mal de você para todo mundo, te expõe, te ridiculariza. Essa sombra é do seu pai. E quando você decidiu, talvez até orar por essa pessoa, mesmo sentindo raiva, também às vezes Deus compreende. Poxa, qualquer pessoa nesse lugar dessa não conseguiria amar esse ser humano. Aquela palavra, ame os seus inimigos. Mas quando você de alguma forma possa ter orado por ele, por essa pessoa, para que ele tomasse consciência, que voltasse a si, que de alguma forma você trouxe algum aspecto de amor ali, né, de compaixão. Quando você não desejou que ele morresse, que ele isso, que ele aquilo, você desejou que ele tivesse compreensão. Você orou para que Deus ajudasse essa pessoa. Deus levou em consideração e disse: eu vou agora ajudar você a se curar. Estou me emocionando aqui. Eu vou ajudar você a se curar agora. Por quê? Vou te mandar ajuda. Vou ajudar você a se curar. Porque você entendeu. Você entendeu o que eu quero que você entenda. Que ele é a sua sombra. E com base nisso, você pediu, orou a Deus. E Deus atendeu suas orações. Porque você não foi lá fazer maldade. Você talvez possa ter buscado uma quebra de magia, mas você não buscou a maldade para aquela pessoa que estava te atacando e você compreendeu, ele é apenas uma sombra. Então, através dele, dessa superação, eu chego a Deus. E a mesma coisa, essas pessoas que te atacam, é através de você, olhando para você. Essas pessoas que magiam, é através de você. É através de olhar para si mesmo e para os seus atos, de orar por você, que essas pessoas vão encontrar a Deus. Ninguém chega a Deus, senão através de mim. Jesus, naquele momento, era a maior sombra daquelas pessoas. Mostrava a sombra com sua luz, mostrava, explodia com o sol, a sombra daquelas pessoas. Profundo isso, né? Então, Jesus não está aqui neste momento, mas Deus manda seus representantes, que são todas as pessoas que estão dispostas a se curar. São aquelas que estão buscando a sua luz, trabalhando na sua luz. Quanto maior a luz, maior a sombra. E aí, o enfrentamento de seres negativados que se servem dessas energias, da sua raiva, do seu rancor, se manifestam contra você de uma forma muito forte. E eu vou dizer para vocês, essa mensagem está servindo para mim também, tá? Desprendimento. Eu vou contar uma história aqui para vocês. Veio aqui, né? Fale do seu processo. Eu trabalhando nos meus processos de cura, com as minhas meias, radiônica, enfim. Deus disse assim, ó:
saiba que você não deve mais nada a essas pessoas. Quem deve é você. Pessoas manifestando erros de ataques que já vêm de vidas passadas não conseguiram suportar a tua luz. Essas pessoas devem a você. Muitas vezes o que prende não é só o teu karma em relação ao outro, é o que o outro deve a você e que não está cumprindo. E você pode abrir mão disso. Abra mão. Abra mão de terem que te pagar alguma coisa e se liberte dessas pessoas e dos seus ataques. E aí eu entendi. É só abrir mão, é só abrir mão. Não precisa me pagar mais nada. Eu abro mão. E aí, assim se fez. Assim se fez. Eu abro mão. Eu abro mão disso. Eu não tenho porquê. Tem muito mais na vida do que isso. E aí Deus é assim que Ele abençoa e levanta aquele que está em sofrimento e humilhação. Tá. Eu me emocionei. Por quê? Porque eu também estava passando por isso aqui. Eu não sou do signo de Sagitário, mas aqui a gente tá falando assim de mães, de pessoas que sofreram. Eu tô sentindo uma emoção muito grande assim. Que Deus está te levantando. E que se você não se levantou ainda, se essa mensagem ainda não reverbera para você, se você está se sentindo no fundo do poço, no lixo, se levante. Olhe para cima. Quando a gente olha para cima, a gente consegue enxergar, sentir a luz de Deus em nós. Olhe para cima e agradeça por estar vivo, por estar viva. A gente também pode falar para homens, embora essa mensagem serve para todo mundo. Olhe para cima e diz obrigado por estar vivo. Gratidão por me mostrar os meus erros. Gratidão por me mostrar quem eu sou de verdade. O que eu fui capaz de superar. Apesar de todas as pessoas que proferiram ataques. Olha no que eu estou me transformando. Se levante. Se arrume. Se embeleze. E seja exatamente você. Esse ser atacado pelos outros. Seja exatamente você. A partir de agora. Esses dias que eu passei aí foi por questões, né, pessoais, eu falei, mas eu tava recebendo muitos ataques. E Deus me disse, se retrai um pouco. Eu vou mostrar pra você quem são essas pessoas. São muitas. Você gera muito medo nas pessoas. E Deus me dá essa bênção de me restabelecer justamente por não parar. Não importa o número de seguidores, não importa nada. Não importa o que estejam fazendo, denunciando o canal aí. De uma forma muito covarde. Muito covarde. Para que ele não cresça. Eu estou denunciando isso aqui. E também entrei em contato com o YouTube e o YouTube não resolveu nada. Daqui um pouco eu até fui direcionada para ir até a polícia para fazer uma investigação de quem é que está denunciando o canal. Para aparecer esses nomes, porque está lá registrado. É triste. Isso é só inveja. Ciúminho. Né? Então, gente, Deus, quando a gente está agindo pelo certo, Deus disse assim, vamos nos retrair daqui, eu vou te mostrar tudo o que está acontecendo. Você tem que sair de tal e tal lugar. Não é para você. Não é para você. Você, tal pessoa está agindo assim, assim, assim com você. Doeu, doeu. Doeu. Afinal, a gente confia, gosta das pessoas, né? Quero o melhor pelas pessoas. Gostaria que todo mundo fosse legal, mas as pessoas não são, né? E aqui, olha a carta que eu tirei, domínio das emoções. Então, o que você precisa nesse momento é trabalhar ali uma energia, não para você endurecer o seu coração. Cuidado com os arquétipos, tá? Rainha de espadas. E essa imagem veio muito forte antes. Para que você estabeleça ali um domínio dessas emoções, vendo essas situações, essas pessoas de uma forma mais racional. Quando eu sou racional, eu não estou emanando inveja, eu não estou emanando raiva, eu não estou emanando negatividades e vontade de acabar com a pessoa porque ela fez isso. Quando eu estou racional, eu estou compreendendo, estou vendo que aquela pessoa ali, o que ela está manifestando, é um processo de cura, ela não teve capacidade para ser melhor,
naquele momento. Muitas vezes eu também não tive capacidade para ser melhor naquele momento. Então aí eu consigo enxergar as coisas de uma forma mais clara, de uma forma que não doa, não me coloque no fundo do poço, ok? O que mais? Aquilo que nunca morre, que me fala muito assim, aquilo que nunca morre, quem é? Meu espírito, aqui é uma experiência. Essa é uma experiência para nossa evolução, para que a gente se aproxime mais de Deus. E é através dessas pessoas que agiram de uma forma negativa, malignas, emanando todo tipo de coisas absurdas, que eu evoluí. Que eu hoje consigo falar aqui de uma forma, essa força que tá vindo, eu não sei nem de onde coisa de Deus. Para falar, depois de tudo que me fizeram, de todas as traições. Sabe? Unindo, né, a luz e a sombra, que é o nosso trabalho aqui. É aqui que tá a minha força. Ser só luz. Que dizem, você tem que aumentar a sua frequência vibracional. Mas tem todo um trabalho alquímico que está muito além disso. Só aumentar a minha frequência vibracional, que foi o que eu fiz muitas vezes para mim, né, trabalhando na Kundalini, me colocou muitas vezes num aspecto de frequência vibracional muito alta, e aí eu me desprendi da matéria quase, porque é como se o andarilho é aquele desprendido, que não tá nem aí pra matéria, e a gente tá aqui para viver isso, então tem que ter equilíbrio, tá? Então é a partir que daí, ali também existia uma armadilha, estar numa frequência muito alta, acaba te deixando num aspecto onde você não coloca os seus pés no chão, era como se eu estivesse sempre muito aérea. Então, trabalhar ali, né, colocando meus pés na terra, na grama, foi extremamente essencial para trazer esse equilíbrio. E também nas ferramentas que eu venho trabalhando, sabe? Então, aqui, aquilo que nunca morre é o nosso espírito, é o nosso eu superior. Isso nunca morre. Talvez você tenha chegado até um estágio de quase passar para o outro lado. E você pode ter... Eu sinto até assim como se alguém tivesse vindo, ou nem que em sonho, ou você sentiu isso, assim, é como se, né, está chegando a sua hora, do jeito que as coisas estão, você vai precisar partir. E aí você pode ter tido uma intuição, ou isso pode acontecer com você, dizer não está na minha hora. Eu tenho muito a fazer aqui. Eu vim trabalhar aqui no meu projeto de vida. E eu não concluí o que eu vim fazer aqui. Portanto, eu vou continuar. Mas para continuar, você tem que se restabelecer. Você tem que se levantar. Mesmo que seja difícil, mesmo que seja doloroso. Você deve ter tido que você precisou se levantar. Ok? Então é isso aqui. A gente vai pro tarô de Delfos, então, para desenvolver um pouquinho mais. Nossa, a energia tá fortíssima aqui, gente. Meu Deus. Então, essa sua força aí pode causar muita inveja. Signo de Sagitário. A sua força pode causar muita inveja, seu brilho. Recomendo a você, se você está com essa energia toda que eu tô sentindo aqui, uma coisa assim por experiência própria. Eu sei que abraço é muito bom. Eu sei que dar as mãos é muito bom para as pessoas, mas eu sinto que é um momento que não é para você se retrair nem deixar de fazer as coisas que você tem que fazer. Mas você não deixa as pessoas ficarem tocando muito em você, principalmente pessoas que trabalham com questões energéticas. Por quê? Tem gente que rouba a energia do outro. Isso estava acontecendo comigo, tá? Por magia e também por questões de toques ali, pessoas que sabem trabalhar com Kundalini, já aconteceu aí comigo e isso foi uma experiência muito louca, assim, porque a minha energia tava indo, eu não sabia porque que eu tava cansada e isso aconteceu. Então, se você tá nesse aspecto, assim, de muita... Não é um bom momento pra você ficar abraçando pessoas. Gente, eu vi esses dias, assim, até no TikTok,
Tem coisas assim, às vezes as redes sociais não querem que você divulgue um conteúdo bom. Mas eles colocam lá e dá muitas visualizações, coisas do tipo assim, saiba roubar a sorte, saiba roubar a energia do outro. E, infelizmente existe. A gente viu até, tem um pessoal que faz assim, que no show tal, falaram sobre roubo de energia. Sim, isso acontece. Tem que saber, assim, procurar entender se vale a pena ir naquele show, sabe? Onde tem muita gente trabalhando com energia, tem que perceber se realmente a tua energia não vai ser roubada, sabe? Neste lugar. Então, assim, é muito bom quando a gente se reúne com grupos, mas é muito importante cuidar onde nós vamos, tá? Que às vezes a gente é um pouco inocente, tá? Então, vejam aí onde vocês estão indo, porque a nossa energia, né, muitas vezes é utilizada, né, para gerar energia para seres, para prosperidade, tá? E tem gente que faz isso. Olha, tem gente, as coisas que apareceram para mim, que foram mostradas, são coisas assim, ó, inimagináveis que as pessoas são capazes de fazer. Então, não é um bom momento para você estar ali tocando em pessoas. É um momento de se resguardar, de restabelecer sua energia. Aí eu sinto que você está sendo levantada, Cuide da sua energia, tá bom? Inocência. Aqui você pode ter sido muito inocente, tá? Você pode ser uma pessoa muito pura, muito doce. Mesmo que não pareça, você é uma pessoa de coração puro, de coração bom. E aí, você foi inocente. E aqui você está recebendo uma libertação. Porque você aprendeu, infelizmente, na dor, aí, do que as pessoas são capazes de fazer. Entendeu? Inclusive em relação aos teus filhos, para resguardar. É como se agora, bem-aventurança, olha só, você está sendo libertada aqui para bem-aventurança. É como se você fosse uma líder espiritual aí, feminina, né? Ou você pode ajudar pessoas que passaram pelo que você passou aí, tá? Em grupos, você pode trabalhar com cura, eu senti bastante questão de cura, né? Você está sendo libertada das amarras que te colocaram para que você exerça aí uma bem-aventurança, às vezes trabalhando com caridade, sabe? Bom, eu saí do fundo do poço, né? Tem outras mulheres aí que estão com essa mesma dificuldade, né? Estão aí se sentindo presas. Olha, quando o narcisista, o psicopata, né, ele pode até se utilizar, porque tem várias pessoas, mulheres que eu me conectei aqui. Meu ex se utiliza do meu filho para eu não busca, não visita o sente para que eu não possa ter vida social. Se ele souber que eu vou sair, várias pessoas já me falaram isso. Ele não vai buscar as crianças, por exemplo, meu filho, minha filha. E aí, nesse aspecto, tem uns que podem até ir mais profundo, se utilizarem de magia, realmente, para prender você, porque não podem aceitar ver você continuar a sua vida, tá? Então, aqui, a libertação até de amarração, tô sentindo aqui, tá? Para que você possa evoluir. E é como se essa pessoa, né, se continuar agindo assim, deixa eu entender. Saciar a sede, que Deus vai saciar a sua sede. Mas eu também tô sentindo assim, ó, eu falei, se essa pessoa continuar fazendo isso, é como se fossem pessoas que vão precisar se ajoelhar, pedir para saciar a sede, entende? Para ter nutrição, para ter provimento. Se continuarem agindo assim com você, ok? Porque podem ter exagerado na dose, ok? O que mais? Ó, então vem aqui pra você, vou ter que tapar aqui por causa das cartas, tá? Aqui, felicidade, tá? Felicidade. Vem aqui pra você um momento de bastante felicidade a partir de agora, dentro desta libertação que você vai ter, tá? Você vai ter aí alguma coisa, alguma possibilidade, alguma notícia, né? E é pra gente concluir a leitura, tá? Vou
vou com o tarô da fitoenergética só pra gente tirar uma mensagem final aqui pra você, tá? Foi muito longa essa leitura, muito longa, mas foi muito forte também. Veio assim, é uma explosão, nem controlei o que tava saindo da minha boca, gente. Veio assim, sabe? É como se fosse a ira da espiritualidade por você, né? Te aplaudindo, ser corajosa, continue assim, continue, não perca a esperança, a sua vida é importante, não só para você, para a espiritualidade, são pessoas assim que precisam estar aqui neste mundo, neste momento de transição planetária, ok? O restante, com o tempo, será retirado, convidado a sair, porque não tem condições de segurar a língua, não tem condições de segurar aquilo que vai fazer para o outro. Portanto, na quinta dimensão, aqui não ficará, ok? Então é isso. Às vezes a pessoa não vai pagar aqui, ela pode ficar dando risada, não tô pagando. Aí ela vai pra plataforma, ela desencarna. E aí é dito, olha, para esse planeta aqui que já está em transição, você não volta mais, você vai para um lugar mais primitivo, para que você possa evoluir, porque você não deu conta de você mesmo. Então, portanto, aqui para você conseguir evoluir, agora você tem que ir para um lugar mais, como se diz, mais primitivo. E aí, né? Então, assim, é como diz, essa aqui é uma experiência, ela é temporária. Nosso espírito é eterno. É o nosso espírito que a gente tem que louvar, né? Honrar, palavra, honrar. Os relacionamentos podem ser mais simples, aprenda a filtrar as emoções. Então, assim, mensagem aqui sabe, a complexidade, às vezes, das relações é justamente você se abrir demais. Às vezes, você pode ser uma pessoa muito doce, muito especial, né? Mas às vezes a gente precisa, dentro dessa complexidade que a gente vê, de ciúme, de inveja, pra gente conseguir sobreviver aqui, né? E conseguir dar continuidade à nossa vida, a gente precisa aprender a filtrar, não é só as emoções. Às vezes eu quero tanto falar com alguém, tô me sentindo um pouco sozinho, que a gente pode expor demais. E aí, você tem que lidar com as suas emoções e ser verdadeiro. Converse com Deus, converse com a sua espiritualidade, pegue aí um terapeuta, alguém que você realmente possa falar certas coisas, mas você precisa aprender a filtrar melhor tanto aquilo que você vai conversar com os outros, porque aquilo tem um aspecto de muita inocência, de você filtrar um pouquinho mais, né? E conversar com Deus. Coloque, escreva, coloque pra fora, tem um diário, né? Mas, e também a filtrar as emoções quando você vê que a coisa tá difícil, por que eu tô me sentindo assim? Por que eu tava bem, por exemplo, agora há pouco, e aí eu tô me sentindo mal? Por que eu tô me sentindo desse jeito? O que aconteceu aqui agora? E aí daqui a um pouco você entra num estado de fundo de poço que não era necessariamente seu. E aí você pode ter as suas ferramentas, suas formas, seu reiki, sua emanação com as mãos. Não tem curso de reiki, tá tudo bem. As minhas mãos têm energia. Se eu começar a puxar aqui, né, os raios, o raio do amor, o raio rosa, o raio dourado, vou começar a puxar aqui e trabalhar nessa energia com as minhas mãos, mesmo que eu não enxergue, eu estou manipulando energia com as minhas mãos, eu tenho essa energia. E aí eu vou começar a trabalhar em mim, vou começar a jogar energia em mim aqui. E aí, puf, daqui a pouco, opa, passou. Puxa, isso aí não era meu. Não era meu. Ou foi um gatilho, que a emoção é sua, um gatilho, alguma coisa que aconteceu, você ter suas formas aí de saber filtrar suas emoções para que você não seja carregado de volta pro fundo do poço, por causa de coisas. Porque pessoas e situações vão tentar. As pessoas vão tentar, tá? E isso é normal, tem gente que pode não aceitar você se levantar, e aí as pessoas vão tentar. Mas eu sinto que agora, se por questões kármicas, você está sendo libertado, e quando eu sinto essa libertação aqui, né, de emoções também, eu sinto que é uma libertação geral. Então é como se alguém assim tentasse, vou tentar de novo, vou tentar dar uma rasteira, vou tentar magiar. É como se agora começa a retornar. Agora é como se tivesse um espelho aqui, né? Agora retorna.
né? E às vezes a pessoa pode pensar, eu tô fazendo alguma coisa errada, ela está me demandando também. Não, né? Nem sempre. Porque eu não sinto isso aqui de você, né? Eu sinto que você limpa, Agora é a hora de cortar definitivamente laços com o passado e trazer à tona seus talentos e suas virtudes para realizar novos projetos. Essas dores aí que você passou, a gente estava falando de trabalhar com mulheres, de ajudar outras pessoas que passaram pelo mesmo que você. Então, novos projetos aí, possibilidades aí com que você pode trabalhar aí para ajudar outras pessoas, tá? O que mais? E a última. Sua vida, eu não tô falando aqui, saiu quebra-pedra, funcho, aqui é cavalinha. Sua vida está precisando de mais doçura, elimina a raiva, o ciúme e o remorso, que você encontrará motivos para se alegrar. Então, tô no momento, eu lembrei do fulano. Às vezes eu coloco simplesmente uma música alegre. Começo a dançar e aquilo ali vai embora, sabe? Nós somos seres humanos, nós estamos encarnados, as pessoas nos fazem mal, e aí os sentimentos negativos, eles vêm, a gente pode fazer o quê? Transmutar isso, tá? Porque a partir desses sentimentos negativos, eu não consigo melhorar, minha vida não se desenvolve, eu fico em lágrimas, tristezas, lembrando do passado, quando o passado é algo que a gente só precisa aceitar, que tudo foi como foi, que as coisas aconteceram como aconteceram. Signo de Sagitário, que leitura intensa, meu Deus do céu, nesse retorno, assim, muito grata, me ajudou muito também a sua leitura, tá? Porque eu também aprendo aqui com vocês e com a espiritualidade, e tô muito feliz, assim, de poder estar de volta, tá bem? Vou ficar por aqui, até mais.